30 de julho de 2020, eu sou Verusa Figueiredo. Neste vídeo eu venho aqui trazer aqui a resposta para algumas dúvidas de alguns amigos que entraram em contato através do e-mail aqui do canal, querendo saber onde estão as regiões do TRF, certo? Que são 5. Porém, pessoas que têm processo na justiça através dos seus advogados, certo? E eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto há alguns dias aí, e elas se interessaram por saber mais sobre o seu processo. Então, elas querem saber onde fica essas regiões, certo? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, que são 5. São 5 tribunais regionais federais. E como elas fazem para ter acesso a essas regiões, né? Esses TRFs, certo? O endereço do site é o mesmo, vai estar na tela, vocês só vão mudar aí o número. TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, certo? Que vai ser aí a da sua região, certo? Bom, vamos começar com 2 assuntos importantes. Como funciona os tribunais regionais federais? E segundo, qual é a sua importância? O que eles fazem? Certo? No finalzinho do vídeo, vocês vão ter aí a região e os estados que é abrangente, que abrange aí esse Tribunal Regional Federal, certo? Bom, o entendimento do que são os tribunais regionais federais é fundamental para a melhor compreensão do jurídico brasileiro. Ademais, possui grande relevância no estudo dos precatórios, tendo em vista que são responsáveis pela omissão da maior parte das requisições de pagamentos federais, certo? E o que é um Tribunal Regional Federal ou um TRF? São órgãos do Poder Judiciário previsto pela Constituição Federal do ano de 1988, em seu artigo 92, do inciso 3. Embora possua composições variáveis, os TRFs devem ser compostos por, no mínimo, 7 juízes, no mínimo, certo? Todos necessariamente brasileiros ou naturalizados aqui no país. Bom, a Constituição prevê certos critérios a serem estabelecidos para preenchimento das vagas de cada TRF, certo? Bom, assim, os juízes desses tribunais devem ter entre 30 e 65 anos, sendo escolhidos de forma preferencialmente na região respectiva do tribunal. Exemplo, Rio de Janeiro, esses juízes devem ser do próprio estado aí do Rio de Janeiro, como prevê o CE/88 das 2 modalidades aí nos TRFs. Bom, a parte mais importante é onde estão localizadas essas regiões. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta região, Tribunal Regional Federal, ou TRF, tá bom? Atualmente, o Brasil possui 5 Tribunal Regional Federal, divididos em regiões,
Suas sedes estão localizadas em Brasília, que é o TRF-1, Rio de Janeiro, TRF-2, São Paulo, TRF da terceira região, Porto Alegre, TRF da quarta região e Recife, o TRF da quinta região. Portanto, Brasília é o TRF da primeira região, Rio de Janeiro da segunda região, São Paulo, o TRF da terceira região e Porto Alegre, TRF da quarta região e Recife, o TRF da quinta região, certo? Bom, para que serve e o que eles julgam? Os TRFs representam um segundo grau de jurisdição, da Justiça Federal, ou seja, são responsáveis por julgar os recursos contra decisões de competência federal. Vale ressaltar que essas decisões podem ser emitidas por juízes federais e, em alguns casos, por juízes estaduais. Ou seja, a questão é analisada inicialmente por um juiz federal. Havendo recurso, essa decisão é revisada perante um TRF competente. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Também possui competência original para processar determinadas demandas, o julgamento de juízes federais. Por exemplo, suas decisões são recorríveis ao Superior Tribunal da Justiça, o STJ, e ao Supremo Tribunal Federal, o STF, certo? A Justiça Federal, como um todo, é competente para processar e julgar as questões que envolvem como autoras ou réis, a União Federal e suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, além de questões de interesse da federação. Bom, os tribunais regionais federais são responsáveis pela maior parte dos precatórios federais, certo, pessoal? Neste sentido, a CF/88 definiu a competência para julgar processos relacionados a entes públicos federais, em seus artigos 109, nos seguintes termos, tá bom? Aos juízes federais compete processar e julgar as causas que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras ou réis, assistentes ou amponentes, exceto as da falência e as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, tá bom? Bom, pessoal, antes que termine o vídeo, vocês vão saber em qual região, qual estado abrange aí a jurisdição do Tribunal Regional Federal da primeira região, certo? Tribunal de Justiça Federal Comum do Brasil, da sede em Brasília. O Tribunal Regional Federal da primeira região, com sede em Brasília, tem sobre sua jurisdição o Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses estados fazem parte da jurisdição do Tribunal Regional Federal da primeira região, o TRF-1, tá bom? Agora, vamos falar do TRF-2, Tribunal Regional Federal da segunda região, com sede no Rio de Janeiro e um dos 5 tribunais regionais federais
da República Federativa do Brasil, tem sobre sua jurisdição os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, vamos falar do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É um órgão do 2º grau da Justiça Federal que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá bom? Agora, vamos falar do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre e o órgão do 2º grau da Justiça Federal dos estados brasileiros, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? E por último, a 5ª Região, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede no Recife, um dos 5 tribunais regionais federais da República Federativa do Brasil, que tem sob sua jurisdição os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixe o seu comentário. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E lembrando, se você precisa entrar em contato com o Tribunal Regional Federal de qualquer região, que seja a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª, você sempre vai mudar apenas o número do tribunal, certo? O endereço é sempre o mesmo.